as espécies de execução. A gente vai estudar hoje a execução de título judicial, algumas regrinhas, e a execução também de título extrajudicial com algumas regrinhas. E o que é o tal do arresto, né? Então, vamos dar um intervalo, porque a gente vai entrar no outro assunto, tá? Deixa eu só incluir mais alguém aqui. Vamos arejar a cabeça para a gente voltar. Então, a gente vai dar um intervalo aí, gente, 10, no máximo 15 minutos. E a gente volta e vai até o final, já com as espécies de execução e com o nosso Kahoot, tá bom? Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, nós estamos estudando execução de quantia certa, calcada em título judicial. Eu dei vários exemplos aqui de condenações em dano moral, dano material, cobrança de dívidas. E a primeira característica dessa execução é que ela depende de provocação do credor. Artigo 523. Então, vamos lá, o artigo 523. No caso de cumprimento de sentença, que é a execução de título judicial chamada de cumprimento de sentença, de quantia certa. No caso de condenação de quantia certa, ou já fixada em liquidação, né, por arbitramento ou procedimento comum, o cumprimento da sentença face a requerimento do exequente. Então, gente, não cabe o juiz iniciar de ofício o cumprimento da sentença de quantia certa. A gente vai ver que o juiz de ofício vai poder iniciar a execução de obrigação de fazer e não fazer. Mas de quantia certa não cabe de ofício. O legislador assim entendeu por bem colocar dessa forma, porque às vezes tem lá a condenação e a empresa condenada, a pessoa condenada vai lá e te paga, te transfere o valor e pronto, acabou, né? E aí, então, preciso do requerimento do credor. Tá? Bom, uma vez que eu fiz o requerimento, é justamente porque eu não recebi aquela quantia, eu não recebi o dano moral, eu não recebi o dano material, eu não recebi lá a dívida, a restituição dos valores da CELPA, da empresa de telefonia ou da empresa de transporte aéreo, que eu cancelei a passagem por causa do coronavírus, ela não cumpriu a decisão. E aí o que acontece? O juiz, você vai precisar formular um cumprimento de sentença, que a gente vai fazer a peça na semana que vem. Então, semana que vem a gente vai treinar só peça. É uma peça bem simples, tá? Mas eu faço um requerimento, o juiz vai intimar o executado para pagar em 15 dias. Por que o correto é intimar e não citar? Porque essa execução ela é apenas uma fase. É a segunda fase de um processo já existente, que era o processo de conhecimento. Então, pressupõe-se que o executado já foi citado, já sabe que existe a causa, a ação. E aí, agora já é uma segunda fase, só é onde ele é intimado, não para uma audiência, não intimado da sentença, ele é intimado para pagar, tá? Em 15 dias. Tá? Em 15 dias úteis, tá? Que é um prazo processual, para pagar aquela quantia. Agora vem a grande pergunta. Como o executado é intimado? Bom, se ele tiver advogado habilitado no processo, tá? Ele é intimado na pessoa do advogado, por diário de justiça ou pelo PJS, o processo foi eletrônico. Tá? Eu até coloquei aqui para vocês. Ó. O devedor será intimado para cumprir em 15 dias, tá? Por diário de justiça ou PJE, na pessoa do advogado. Então não vai chegar uma carta na casa dele. Então, sei lá, a Oi, a Vivo, a Celpa foram condenados a pagar 20 mil reais para o consumidor. Não vai chegar uma carta lá na empresa dizendo que ela tem que pagar. Não vai. Vai ser publicado na justiça, no Diário de Justiça, ou no PJE, e o advogado dela vai ter acesso. O advogado que ela confiou, passou a procuração e está habilitado nos autos. Pois bem, mas e se ele tiver advogado, mas o advogado dele for a Defensoria Pública? A Defensoria Pública. Aí, pessoal, vai ter que uma carta para casa dele. Por que o legislador estabeleceu dessa forma? Porque se entende que a Defensoria Pública, muito embora
os defensores públicos tenham muita qualidade, né? Eu conheço alguns defensores públicos que são monstros, assim, são grandes juristas. Mas o que acontece? O fato é que a Defensoria Pública atende milhares de pessoas e ela não tem aquela estrutura, né, para ligar para a pessoa, para ter uma relação mais próxima como advogado. É muito difícil isso. Vários defensores, colegas meus, dizem assim, poxa, mano, eu tento entrar em contato, é difícil, a pessoa não atende, é muito complicado. Então, quando a pessoa está com a Defensoria Pública, ela vai ser enviada uma carta com aviso de recebimento para o endereço que ela está nos autos, que ela foi citada, etc. E aí o que acontece? Se ele mudou de endereço, ó, considera-se realizada a intimação. Basta enviar a carta. Tá? Porque se ele mudou de endereço, ele teria que informar a justiça, aquele processo. Então vamos lá para o artigo 513. O devedor será intimado por carta com aviso de recebimento. Defensoria Pública. Tá? E aqui diz, na hipótese do parágrafo 2º, inciso 2, vamos ver primeiro o inciso 2, considera-se realizada a intimação quando o devedor mudou de endereço sem comunicar o juízo. Justamente, pessoal, para proteger a boa-fé. Para proteger a boa-fé. Quer dizer, se ele mudou de endereço e ele não informou o processo que ele já foi citado, o problema é dele. Tá? O problema é dele. E também ele vai ser intimado por carta quando ele não constitui advogado. Ou seja, ele foi citado regularmente, ele foi citado no endereço, realmente ele assinou, ele tem ciência da ação, mas ele não contratou nenhum advogado e nem defensoria pública. Aí, gente, não tem jeito, vai ter que ser na casa dele. Mas também, se ele mudou de endereço, acabou. Ele não comunicou, ele agiu de forma desleal. Já está rolando a live. Calma, pessoal. Calma que vocês já vão lá para a live. Essas lives duram 7 horas, tá? De duração. Outra coisa importante que vocês estudaram com Rafael ou com Bernardo, não tenho certeza. Vocês estudaram quando viram Teoria Geral do Processo. Que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, elas são obrigadas a ter um cadastro perante a justiça para fim de receber citação e intimação eletrônica, tá? Então, realmente, se essa empresa ela não tiver procurador constituído nos autos, ela vai ser intimada por meio eletrônico, ela tendo, claro, aquele cadastro prévio na justiça. Rafael, perfeito. E por edital? Quando é que realmente não vai para o endereço da pessoa? Bom, quando ele foi citado por edital. Quando ele foi citado por edital e não constituiu advogado. Simplesmente ele está em local incerto e não sabido, ele já foi citado por edital, porque já se tentaram localizar ele nos endereços que ele tem cadastro público e não acharam, de forma alguma ele apareceu. Então ele é citado por edital. E aí ele vai ser intimado por edital. Ou quando ele foi citado, normalmente, mas ele foi revel, né? Ele nunca apareceu no processo. Também vai ser intimado por edital. Agora, se mesmo ele tendo advogado no processo, ele tem advogado no processo, esse cumprimento de sentença for requerido 1 ano depois do trânsito em julgado da sentença, aí, meus amigos, não interessa se ele tem advogado, vai ser intimado pessoalmente também para o endereço que ele tem registrado no processo. Porque se entende o seguinte, se você demorou muito para pedir o cumprimento de sentença, pode ser que aquele executado ele não tenha mais aquele contato com o advogado, né? Aquele contato próximo, e pode ser que ele acabe sendo prejudicado porque o advogado não está atento a isso. Então, se for formulado 1 ano depois do trânsito em julgado, ele é intimado no endereço dele, chega uma carta lá no endereço dele que ele tem registrado. Se ele mudou de endereço, ele teria que informar também do mesmo jeito. Então, gente, primeira regrinha aqui, diga. Professor, com relação ao edital, porque a gente não tem, assim, muita convivência com o edital. Onde é que se pode ver? Tem que ver todo dia o edital? Onde se vê nos jornais? Aonde? Beleza, vou te responder agora. O que acontece? A citação, né, por edital,
ela acontece quando o réu não está em local, ela está em local incerto e não sabido. O que para a lei é um local incerto e não sabido? É quando o juiz tenta a citação nos endereços que a pessoa tem em cadastro público ou em concessionária de serviço público, como CELPA, Receita Federal, CEFIM, CEPA. O juiz manda um ofício para esses órgãos. Esses órgãos mandam o endereço que aquele CPF ou aquele CNPJ tem. E o juiz manda citar naqueles endereços. Se em nenhum desses endereços a pessoa está presente, o juiz vai publicar um edital. Esse edital ele mudou. Antigamente era em jornais de grande circulação. Tá? Hoje em dia, não. Porque jornal de grande circulação é muito caro publicar o edital. E não faz muito sentido com essa era tecnológica que nós vivemos. Daí porque o edital ele é publicado na internet, na rede mundial de computadores, no site do próprio tribunal. Tá bom? Então, o que acontece? O edital, sabendo que realmente a pessoa não entra na internet todo dia, né, pesquisando o nome dela, o edital, ele dá um prazo de 90 dias para a pessoa aparecer no processo. Fica paralisado o processo durante 90 dias, que é muito tempo, né? 3 meses. E aí, o que se aconselha? Ora, se você muda com muita frequência de endereço, se você toda hora está mudando porque trabalha em banco, porque é das Forças Armadas, toda hora você está mudando de endereço, o que se aconselha é que pelo menos de 2 em 2 meses você entre no Google, digite o seu nome e coloque lá no filtro de pesquisa, sei lá, último ano, últimos 6 meses, últimos 3 meses, porque aí você pode estar sendo citado por edital, né, de alguma dívida, alguma coisa. É isso. Basicamente é isso. Ok, obrigada. Nada. Não é jornal, não, tá? É na rede mundial de computadores. Só para dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Oh, meu Deus do céu. Ó, só para dar um exemplo aqui para vocês, realmente se a pessoa está toda hora mudando de endereço. Pode, Juscelene, diga. Pode perguntar. Professor, por exemplo, se for julgado, né, no caso já é executado, né, a revel, né, a revelia, no caso tu não podes acusar o próprio, ou quem julgou e o advogado de ter usado de má fé, visto que eles colocam, por exemplo, se não achei seu endereço. Se for uma empresa, todas as empresas, quando tu joga o CNPJ dela na internet, tu consegue achar o endereço, né? Nesse caso, tu já foi julgado. Tu pode conseguir voltar esse julgamento? Pode. Inclusive executado, né? Pode. Já te dizer. Isso, Alessandro. Pode. Inclusive, ó, bem aqui. Ó, defesa do executado, que nesses 15 dias ele vai ter, ele pode alegar nulidade de citação. Ele pode alegar que essa citação foi para um endereço, considerou, por exemplo, que ele não tinha endereço, mas ele tinha endereço certo, etc. Mas, veja bem, o juiz só vai fazer citação por edital, no caso de pessoa jurídica, se ele esgotar a tentativa no endereço que tem na junta comercial e dos endereços que tem nos sites todos. E o juiz é muito prudente com relação a isso. Ele só faz citação por edital quando ele esgota as tentativas de busca mesmo. Teve o caso de uma empresa que a gente tinha sede em Paragominas, a gente viu o endereço dela no Google, viu o endereço dela na junta comercial, mandou ofício para vários órgãos públicos, mandou citar em todos os endereços e nenhum desses endereços ela existia. Aí foi por edital. Foi por edital. Mas a empresa existia? Ela existia formalmente. Ela formalmente foi extinta, mas possivelmente ela não existe mais. Faticamente ela não deve mais funcionar, mas ela formalmente existe. E aí mesmo assim é importante continuar o processo, porque depois eu posso pedir a desconsideração, né, para incidir no patrimônio dos sócios. Mas se tu conseguir ver, por exemplo, provar que foi má fé do advogado, né? Não. Tu consegue voltar à nulidade? Não, jamais. Jamais, porque não existe má fé do advogado aqui. Não, má fé do advogado, quando eu te digo isso, eu te digo o seguinte, que ele colocou o endereço errado, por exemplo.
Não existe uma fé do advogado pelo seguinte, deixa eu te explicar. Dos dois lados, tá? Não existe uma fé do advogado do réu, porque a citação ela jamais pode ir para o advogado. A citação ela é pessoal do réu. Não, eu digo o seguinte, não, eu digo que o advogado da outra parte, né, ele simplesmente, no caso do que estava Sim, do te advogado acusando. colocou. Sim, do advogado Então, ele colocou na petição dele o endereço errado. Não, veja bem, aí não tem erro do advogado pelo seguinte, quando o endereço está errado e volta o oficial de justiça ou o correio dizendo que aquela empresa não está naquele endereço, não é feita a citação. O oficial de justiça vai buscar, o juiz tem por obrigação legal, antes de fazer qualquer edital, ele tem por obrigação oficiar os órgãos públicos todos, junta comercial, cartórios, CEFIM, CELPA, Receita Federal. Não interessa, o advogado... Antes de executar. Não, antes de citar por edital. Citar por edital. O juiz vai esgotar tudo que tem em cadastro daquela pessoa jurídica, só depois que ele vai citar por edital. Então não tem esse negócio, o advogado indicou o endereço errado, o juiz vai dar por citado. Não existe isso. Se a empresa não está lá presente, o juiz vai esgotar as tentativas perante os endereços que tem em órgãos públicos. Não vai ter essa questão do erro do advogado. Pelo menos o que diz a lei é que o juiz tem que fazer a busca perante órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos. Mas é o que a lei diz, né? Mas... Não, o que a lei diz. E se o juiz não fizer isso, você facilmente anula o processo. Facilmente você anula o processo. Posso pedir a nulidade do processo? Isso. Tá? Tá ok, obrigada. Bom. Inclusive, uma das hipóteses de pedir anulação do processo na ação rescisória é quando houver violação manifesta da norma jurídica. E aqui seria uma violação manifesta da norma jurídica, porque se chegou o endereço que a empresa não está mais lá, o juiz não pode publicar o edital. Ele tem que esgotar, como diz a lei, que ele tem que solicitar informações para os órgãos públicos. Então, isso é violação manifesta da norma jurídica. Tá? E aí vai poder entrar com a anulação do processo. Depois do... Mas isso não é o que diz a lei, né? A lei não permite que isso... Então, gente, essa é a primeira regrinha aqui. Cadê? Essa é a segunda regrinha, né? A primeira regra é que só pode ser por requerimento do exequente, então o juiz não pode de ofício. A segunda regra é que o devedor, o executado, ele vai ter que ser intimado, tá? Para pagar em 15 dias. E agora a terceira regrinha. A terceira regrinha é que se ele não paga em 15 dias, o débito é acrescido de 10% de multa e 10% de honorários. Tá? Então, olha só, pessoal. Vamos imaginar o Alexandre Frota foi condenado a pagar 100 mil para o Chico Buarque. Tá bem aqui, ó. Posso mostrar a vocês. Alexandre Frota. Dano moral. Chico Buarque. Ó, o Alexandre Frota foi condenado a pagar 50 mil ó, de dano moral ao Chico Buarque. E o processo transita em julgado, ele é intimado para pagar em 15 dias. Tudo bem. Ele é intimado para pagar em 15 dias. Ele não paga. Ele é intimado na pessoa do advogado ou com uma carta, depende daquelas hipóteses lá. Ele não... O que vai acontecer, gente? Esses 50 mil, 10% de multa, ou seja, 10% de 50 mil é 500 reais, né? Não, 10% de 50 mil é 5 mil reais. Desculpa, gente. 5 mil reais. E mais 10% de honorários para advogado. Mas, no caso aqui, 5 mil reais. Só que o que é que vocês têm que pensar? O que é o título executivo? É a sentença. E aí, olha só, gente, cuidado, porque a sentença, toda vez que ela condena alguém a pagar um valor, ela condena a pagar o valor mais de 10% a 20% de honorários. O advogado
da parte vencedora. Ou seja, nesse caso do Chico Buarque, ele foi vencedor. Dependendo da complexidade da causa e do trabalho que o advogado teve, o juiz fixa entre 10 e 20. Vamos pensar que ele fixou em 20. Então, o advogado do Chico Buarque já vai pedir o cumprimento de sentença, digamos, de 50 mil, mais 20% de 50 mil, que é 10 mil reais. Tá? Só que se, no caso, 10 mil reais vai só para o advogado, e 50 mil só para o Chico Buarque. Isso aqui são os honorários de sucumbência. Mas vamos imaginar que o frota não paga em 15 dias. O que acontece? Eu vou ter uma multa, no caso de 10%, que vai acrescer 55 mil para o Chico Buarque. E para o advogado vai ter um plus. Não vai ser mais 10 mil agora, vai ser mais 10%. Em cima do débito vai dar o quê? 15 mil reais. Tá? O Alexandre Frota foi condenado a pagar esse valor de 50 mil de dano moral para o Chico Buarque porque ele disse que o Chico Buarque era ladrão, tá? No Twitter. Ele botou uma foto do Chico Buarque e disse assim, mais um ladrão da quadrilha do PT, uma coisa assim. O que foi, é um absurdo, né? Porque assim, o PT pode... 15 mil. Quê? Porque está dando 50%. Não é 15 mil, é mais R$1.000. Quem disse? Por quê? O Augusto. Porque eu só não está botando 10% em cima dos 50 ou é em cima dos 10? Não, 50. O débito vai ser acrescido em relação ao débito. Ah, entendi o que tu estava falando. Tu pensava que era... Entendi, tu pensava que era 10% em cima dos honorários. Não, é 10% em cima do valor principal de honorários. Em cima dos 50 mil mais 10% de honorários. Entendeu? Sim. Entendeu, né? E, professor, foram danos morais porque ele acusou de ser ladrão o Chico Ele Buarque? acusou o Chico Buarque de ser ladrão e que fazia parte da quadrilha do PT. Né? Naquela época que estava tendo Bolsonaro contra o Haddad, aquela coisa toda, na emoção ele colocou isso. Só que ele se lascou, né? Porque assim, o PT pode ter sido corrupto, o Lula pode ter sido corrupto, pode ter pintado e bordado. Petrolão, mensalão, cacete. Mas o Chico Buarque nunca respondeu nenhum processo. Nem foi indiciado em nenhum processo. Ele só apoiava o Lula no discurso dele. Mas isso não torna ele um ladrão de dinheiro público. E... mas ele tem um apartamento em Paris. Peraí. Estamos falando do maior compositor do século XX. O Wesley Safadão tem 3 jatinhos e uma fazenda de 10 milhões de reais. Um triplex em São Paulo de 20 milhões de reais. O Wesley Safadão, que nunca compôs nenhuma música. Ele tem uma equipe de 30 compositores. O Chico Buarque, que é o maior compositor do século XX, com músicas gravadas por Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Duck Ellington, Stan Getz, ganhou Grammy, aclamado internacionalmente como um dos maiores músicos do século XX, não pode ter um apartamento em Paris que ele é ladrão. Isso quer dizer, é a excrescência da burrice. Né? E aí que é o que representa o Alexandre Frota. E o que acontece? O cara fala uma merda dessa, e aí o Chico Buarque, claro, entrou com ação e ganhou. Né? Ele nunca respondeu nenhum processo. Quer dizer, ele pode apoiar, se ele quiser, ele pode apoiar o Hitler ou o Fidel Castro, mas isso não torna ele um ladrão ou homicida. Né? É muito grave, então, falar dessa forma. Obviamente, atingiu a honra aí do Chico Buarque. Quer dizer que o Luan Santana pode ter um jatinho. O Chico Buarque não, né? Não pode ter um apartamento em Paris. Né? Cadê, gente? Tá. Então, olha só, gente. Por que a lei fez... Professor, Oi. uma pergunta, por favor. O advogado do Alexandre Frota, porque foi 50 mil que o Chico Buarque pediu. Mas, nesse caso, já pensando em ser o advogado do Alexandre Frota, ele não questionou, não conseguiu baixar esse valor? Por quê? Ele conseguiu baixar, sim, porque o Chico Buarque pediu 150 mil. O juiz condenou em 50. O advogado do Alexandre Frota conseguiu, digamos, ter algum êxito, né? Ah, tá. Tá ok. E 50 mil
ficou um valor proporcional, porque, de algum modo, quando ele fez isso no Twitter, é um Twitter que tem milhões de seguidores, né? Então, ele acabou manchando a honra do Chico Buarque sem nenhuma prova, porque se ele estivesse falando a verdade, o Chico Buarque está respondendo o processo, é outra coisa. Mas, dessa forma como foi feita, claramente configura dano moral. Claramente configura dano moral. Então, gente, por que o legislador fez isso? Porque o legislador disse que, se não pagar em 15 dias, depois de ser intimado, acresce 10% de multa e 10% de honorários. Bom, por que 10% de multa? Porque é uma punição para desestimular. Ou seja, para fazer com que os devedores do Brasil entendam que é melhor pagar logo. E, de algum modo, poupar também o trabalho da justiça, que vai ter que buscar bens penhoráveis, vai ter um trabalho desgraçado, isso toma tempo, do juiz e do oficial de justiça. Ou seja, a multa é para punir, para dizer que isso não é desejável. Só que, claro, é revertido em favor da parte, né? Ela vai receber aí mais um valor. E por que 10% de honorários? 10% de honorários é porque, se eu não pago voluntariamente, o advogado desequente vai ter mais trabalho. Ele vai precisar ir atrás de bens penhoráveis, ele vai precisar acompanhar diligências e vai ter um trabalho maior. Então, os honorários que foram fixados na fase de conhecimento foram fixados levando em consideração o trabalho da fase de conhecimento. Tá? Agora, na fase de execução, a gente vai ter outro tipo de trabalho e, por isso, já se tem logo 10% a mais se não paga dentro dos 15 dias. Bom, e aí, gente, se o executado paga, mas paga parcialmente, né? Então, eu fui condenado a 50 mil, eu pago 30 mil, que é o que eu tenho. É sobre o restante que vão incidir os 10% de multa e de honorários, tá? Então, se o Alexandre Frota vai lá e paga 30 mil, faltam 20. Então, em cima desses 20 que estão faltando, vai incidir 10% de multa, R$2.000, e 10% de honorários, R$2.000. Tá bom? Só em cima do que não pagou. Então, se a pessoa dentro dos 15 dias pagar alguma coisa, a multa e os honorários vão incidir em cima do restante. De algum modo, isso é uma forma de estimular que as pessoas, mesmo que não tenham todo o valor, paguem o que podem. E aí vai ter menos prejuízo. Porque aqui eu estou falando de 50 mil, mas imagina uma condenação dessa do Flamengo para pagar um dano moral para uma família do Ninho do Urubu, de 4 milhões. 4 milhões. Quer dizer, quanto é 10% de 4 milhões? É 400 mil. 400 mil de multa e 400 mil de honorários. Quer dizer, é um valor, assim, exorbitante, né? E, por isso, se foi condenado, pague. Outra coisa importante é que, se o juiz verificar e desconfiar desse cálculo do cumprimento de sentença, achar que é um valor muito alto, porque, assim, quando o juiz condena, ele condena ao valor e ele fixa juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária. Claro, né? E aí, às vezes, as pessoas alopram no cálculo, fazem um cálculo todo maluco. Se o juiz desconfiar, o que ele faz? Ele manda pagar pelo valor que ele entende razoável, tá? E aquele excesso que ele está em dúvida, ele manda um calculista do juízo fazer o cálculo para depois ele decidir se vai prosseguir com aquela execução. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 524, tá? Então, aqui, ó, CPC, artigo 524, parágrafo 1º. Professor? Diga. Se o Frota não tem o dinheiro e prova que ele não tem esse dinheiro, ele bem que quer pagar, mas ele não possui essa quantia, só possui a metade. Existe uma solução para isso? Nenhuma. Se ele prova que ele só tem como pagar metade, ele pode pagar metade. Sobre o restante, vão incidir multa e honorários e vai se iniciar a procura de bens penhoráveis, né? Inclusive, se não encontrar bens penhoráveis, o juiz pode, se achar que ele ostenta um padrão de vida alto, o juiz pode estabelecer medidas executivas típicas ou atípicas, como a apreensão do passaporte, CNH, de modo a incomodá-lo, e até ele pedir um empréstimo.
E a justiça é assim, meu amigo. Te endivida, mas paga tuas dívidas. E pode até penhorar o salário dele, tá? Como a gente viu na aula passada e na aula retrasada, o salário é penhorável hoje no Brasil. Ah, mas é o meu salário. Não interessa, é penhorável. Você tem que pagar e honrar as suas obrigações. Não só para dívida de alimentos. Então, até o salário dele de deputado, né, no caso, ou se fosse, sei lá, um oficial, poderia ser um analista, um técnico judiciário que ganha 8, 10 mil reais. O salário é penhorável. Hoje em dia, o salário é penhorável para pagar as dívidas. Qualquer que seja a dívida. Obrigada. Tá bom? Porque, assim, o direito... Mas o passaporte dele, apreensão, professor. Apreensão. Oi? Apreensão do passaporte Pode ser feita a apreensão do passaporte. dele. Não fere o princípio da liberdade de... Bom, o STJ, uma vez, uma decisão que não é vinculante, entendeu que fere o direito de liberdade e decidiu que não iria aplicar a apreensão do passaporte, tá? Mas essa decisão do STJ não é vinculante. Vários juízes do Brasil apreendem o passaporte, como foi o caso do Ronaldinho Gaúcho. Ele pagou lá os 8 milhões que ele devia depois da apreensão do passaporte. E a maior parte da doutrina entende cabível a apreensão do passaporte diante do não pagamento. Tá? Aí aqui, gente, então o juiz faz o controle desse excesso, 524. Exatamente isso. Quando o valor apontado aparentemente excedeu os limites, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas o juiz só vai penhorar os bens a importância que ele entender adequada. E ele vai meter o quê? Remeter um contabilista do juízo para, em 30 dias no máximo, mostrar para o juiz qual o valor correto. E aí, no final do semestre, a gente vai entender quais são as defesas do executado, né? Alegar nulidade de citação, excesso de cálculo. Ele vai ter esse prazo aí para apresentar impugnação. Passou o prazo de 15 dias para pagar, vai iniciar o prazo de 15 dias para apresentar impugnação. Tá? Outra coisa, pessoal, o que é muito comum na justiça. A empresa é condenada, você é condenado, Alexandre Frota é condenado. Eu posso querer não esperar a pessoa entrar com cumprimento de sentença? Eu posso chegar logo e pagar? Posso, só que o que acontece? Eu faço muito isso com os meus clientes. Eu mando um e-mail com cálculo, eu digo, vamos pagar logo? Transitou em julgado, vamos pagar? Aí o que acontece? Eu faço um cálculo, um cálculo discriminado, eu pago, deposito na justiça o valor, só que o juiz vai ouvir a outra parte. Se ele entender, e a outra parte pode impugnar que pagou um valor menor. Tá? E se o juiz entender que realmente pagou um valor menor, a execução prossegue. Se ele entender que o exequente está errado, que realmente o valor foi pago corretamente, o juiz extingue a execução. Tá bom? E se não tiver nenhuma oposição do réu, ele realmente sacar o dinheiro e não impugnar, o juiz declara satisfeita a obrigação e extingue também o processo. Então, existe sim a possibilidade de você se antecipar. Então, é lícito ao réu, antes mesmo de qualquer cumprimento de sentença, ele chegar lá e pagar. Porque, gente, quanto mais tempo demorar, mais juros e mais correção monetária. Né? E você podendo logo se livrar daquilo, deposita o valor em juízo. E aí, gente, para a gente finalizar a nossa aula de hoje e fazer o nosso Kahoot, nós temos a possibilidade de uma execução de quantia certa que é calcada em título extrajudicial. E aí vamos dar alguns exemplos de execução de quantia certa calcada em título extrajudicial. Primeiro exemplo, um contrato de compra e venda de um veículo. E você deixa de pagar a última parcela de 10 mil reais. É um título executivo extrajudicial. Outro exemplo, uma escritura pública de divórcio que o marido ou a esposa se comprometeu a pagar ao outro a título de partilha de bens 80 mil reais. Não pagou. Escritura pública é título executivo extrajudicial. Outro exemplo, cheque, no valor de 5, 10, 50 mil reais, 100 mil reais. Nota promissória, letra de câmbio, todos esses têm valores, né, de quantia certa. E os contratos em geral, assinados por testemunhas. A execução de condomínio é execução de quantia certa,
calcada em título extrajudicial. A execução de aluguéis é a execução de quantia certa, calcada em título extrajudicial. E aí, como é que se inicia? Como é que se inicia a execução de quantia certa calcada não numa sentença, mas calcada num título extrajudicial, como um contrato, um cheque, contrato de locação, etc. Ela se inicia com o ajuizamento de uma ação. Uma petição inicial, portanto, você ajuiza uma ação de execução de quantia certa, calcada em título extrajudicial. E aqui vem uma peculiaridade que é diferente da execução de título judicial. E para isso eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês concordam comigo que na execução de título judicial, o advogado, tá, ele já está ali ganhando um valor porque na condenação, na sentença, já tem honorário de sucumbência. Já existe sucumbência. Então, o advogado, quando ele entra com cumprimento de sentença, ele pede o valor para o cliente dele, né, e mais um valor já para o advogado. Só que na execução de título extrajudicial, o que acontece? Aquele cheque, aquele contrato, aquela escritura pública não tiveram como antecedente um processo de conhecimento, então não tem honorários nenhum. Daí o porquê, quando o juiz manda aqui citar o réu, né, que no caso é o executado, para pagar em 3 dias, então aqui 2 diferenças básicas. Aqui o juiz não vai mandar intimar o executado, porque ele sequer sabe que existe aquele processo. Ele vai mandar citar, né, o executado. E para pagar em 15 dias, não, para pagar em 3 dias. Só que aqui ele fixa 10% de honorários de plano. Ou seja, ele já manda citar o executado para pagar em 3 dias e já fixa 10%. Qual é a explicação disso? A explicação é a seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que a Leila chegue para mim com um cheque balançando assim. Professor Bona, me passaram esse cheque de 300 mil reais. E eu quero executar uma grande empresa que tem muito dinheiro. Olha só, doutor Bona, 300 mil reais. Só que eu não quero gastar um centavo com advogado. Sabe o que eu vou dizer para a Leila? Mande para o papai. Jogue no peito do papai aqui. Por que eu vou fazer de graça? Por que eu vou fazer de graça? Justamente por isso. Eu vou elaborar a petição inicial, tudinho. Justamente porque quando o juiz mandar o réu pagar em 3 dias, ele já vai me dar 10%. Já vai dizer, olha, pague o valor do cliente e pague os 10% de advogado que fez todo. Então, é justamente para favorecer isso. Quer dizer, o advogado trabalhou aqui, mas não teve uma sentença que fixou sucumbência, né? Então, isso já aconteceu comigo. Chega uma pessoa, olha, um fazendeiro lá de Paragominas chegou para mim e disse, olha, tem 400 mil aqui para eu executar. Esse cara que comprou meu gado não pagou, rapaz. Eu não quero gastar com advogado. Eu digo, jogue no peito do papai. Jogue aqui. Claro, porque eu já sei o quê? Que a lei diz que na execução de título extrajudicial já é fixado de plano 10%. Então, vamos ver aqui as diferenças. Vamos ver aqui as diferenças. Maravilha, né, professor? Não é verdade? Olha só. Então, tem o 827 e o 523. Vamos analisar a diferença. 523, que é o título judicial, diz assim, que o juiz vai intimar o executado para pagar em 15 dias. Se ele não pagar, é acrescido de 10% de multa e 10% de honorário. Show. Judicial. Só se ele não pagar. Por que só se ele não pagar? Porque já tem a sucumbência. Eu já estou executando a sucumbência. Então, não tem por que ficar botando honorários. Claro que eu quero ficar rico, mas também calma lá, né? Já o 826... Desculpa.
Não é 826. O 827 e 829, olha lá, 827, olha lá. Ao despachar inicial, o juiz fixará de plano honorários de 10%. De 10%. E o 829, o executado será citado para pagar em 3 dias, contada a citação. Tá? Então, gente, deu para entender por que esse 10% joga no peito do papai. Tá? Não, o da parte do advogado é depositado para o advogado. E o da parte do cliente é depositado para o cliente, na justiça. Tá? Ele tem que cumprir tudo. E se ele cumprir só a parte do cliente, o advogado vai continuar tentando a penhora, a execução. Então, gente, olha só, o executado aqui, ele é citado, ele não é intimado, para pagar em 3 dias, não em 15 dias. E aqui não tem negócio de honorários que já da fase de conhecimento. Então, de plano, o juiz fixa em 10%. Só que vocês concordam comigo que o papaizinho aqui, se o executado cumprir, pagar lá os 400 mil, pagar os 500 mil, vocês concordam comigo que eu aqui, advogado, vou ter quase nenhum trabalho só de ter feito a ação? Então, por isso que o juiz diz o seguinte, a legislação diz o seguinte. A legislação diz o seguinte. Que se ele pagar o débito em 3 dias, os honorários são reduzidos para 5%. Tá? Então, vamos lá para o artigo 827. Ó, no caso de integrar o pagamento em 3 dias, o valor é reduzido pela metade. Por quê, gente? Porque aí já não é justo, né? Então, de 400 mil, ao invés de eu receber 40 mil de honorários, eu vou receber 20 mil de honorários. Tá? Ok. Tudo bem? Só que o que acontece? Se ele não paga, ele não faz nada, e essa execução é muito trabalhosa, não é justo ficar só em 10%. Daí o porquê o juiz pode aumentar para 20%, se o executado apresentar defesa, e essa defesa for rejeitada, ou se realmente a execução for muito difícil de encontrar bens. O juiz, lá no final da execução, na hora que os bens forem ser penhorados, pode dizer, agora eu vou aumentar para 20%. É exatamente o que diz aqui o artigo 827, parágrafo 2º. E para finalizar, pessoal, para finalizar e a gente fazer o nosso Kahoot e poder curtir a live do Zezé de Camargo e Luciano. Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. Se eu contra o Estado... Não. Esquece Estado, que a execução do Estado é uma execução especial que a gente vai tratar numa aula específica. Execução com Estado... Peraí. É RPV, precatório, é outro procedimento, sequestro de verba pública, é outra coisa. Aqui, execução que não envolve o Estado. Envolve pessoa física ou jurídica de direito privado. E para finalizar, pessoal, e a gente fazer o nosso Kahoot, finalmente o que é o arresto, tá? Vou até interromper aqui o compartilhamento para explicar para vocês. O que é muito comum nessa safadeza toda dos devedores, né? O que é muito comum, o cara foge da justiça, simplesmente ele some, ele não é encontrado, os bens dele não são encontrados, etc. Então, o que acontece? O que a lei diz? Se o oficial de justiça, quando ele for citar o executado, e ele não encontrar o executado para citar, mas ele identificar que o executado está se ocultando, está fugindo, para garantir que a execução seja cumprida, o oficial de justiça pode arrestar os bens que ele identificar lá do executado, dentro da casa do executado, ou até mesmo em registro. E é exatamente isso que diz o nosso Código de Processo Civil. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, ele vai arrestar tanto os bens quanto bastem para garantir a execução. Tá? Então, é quando o devedor não é localizado, mas o oficial de justiça identifica que tem um carro, tem uma moto, tem uma lancha, tem um jet ski. E agora, o novo posicionamento do STJ é que o arresto, o oficial de justiça pode ir lá com o juiz para fazer um arresto nas contas bancárias. Tá? E aí, para que serve o arresto? Né? O arresto não é penhora. Tá? O arresto é uma garantia de que aquele bem não pode ser vendido. E é fraude de execução. Tá? Se vender o bem arrestado.
Basicamente, o arresto ele serve para quando for aperfeiçoada a citação, seja por oficial de justiça, seja por hora certa, seja por edital, aperfeiçoada a citação e não realizado o pagamento, aquele arresto daquele carro, daquela lanche, daquele dinheiro vai se converter em penhora. É para isso que serve o arresto, tá, pessoal? Porque às vezes o oficial de justiça vai lá, não encontra o executado, mas ele verifica que tem alguns bens do executado, ou ele avisa o juiz que tem dinheiro em conta corrente, o juiz tentar o Bacen-Jude. Até porque a prioridade de penhora é dinheiro, né? Então o juiz pode fazer o arresto. Já que às vezes para penhorar demora 3, 4, 6 meses, 1 ano para citar a pessoa. Se ela realmente estiver fugindo da justiça, demora muitos anos. E aí pode ser que ele se desfaça desses bens. Então essa possibilidade do arresto, que é um ato feito pelo oficial de justiça, ou ele pode ir até o juiz para o juiz fazer o Bacen-Jude, é uma forma de garantir que quando for aperfeiçoada essa citação, a gente tem alguns bens ali proporcionais ao valor da execução para evitar que exista a dilapidação patrimonial. Então, pessoal, valendo agora uma barca de sushi para a casa da pessoa, mais uma caixinha de Heineken, tá? Brincadeira. Vamos fazer lá o nosso Kahoot. Já pensou? Seria o paraíso, né? Eu mandar para casa de alguém uma barca de sushi mais uma caixinha de Heineken. É quase como se fosse a descrição do paraíso, né, gente? Já pensou, gente? Já estava chamando, como é, Verena? Ajuda aqui em casa, tá? Nunca fui iludida na minha vida. Vai ser no sul. Bora ver, pessoal. Vai que alguém me surpreende aí, acerta todas, responde muito rápido e prestou atenção. Vai que eu me empolgue, né? Peça lá, vou pedir o endereço da pessoa e vou mandar essa barca de sushi e essa Heineken estupidamente gelada para assistir a live Sofrência do Zezé de Camargo e Luciano e chorar quando ele tocar Evidências, claro, né? Tem que chorar, pessoal. Pode subir. Professor, como é que vai responder isso? Eu não tô entendendo bem como é que vai ser. Eu vou acionar aqui o Kahoot. É a Sandra. No meu celular, como é que é? Deixa eu dar uma dica. Tá assistindo a aula pelo computador? Eu tô assistindo pelo computador. Tá, então tu vai fazer o seguinte, tu vai entrar no teu celular no Google, tá? Entra Sim, no... eu já estou já. Só aguarda só um instantinho que eu tô entrando, então. Calma. Entra no Você Google. já colocou a pergunta? Calma. Não, calma. Entra no Google, no teu celular, e digita Kahoot It no Google, tá? Quando tu digitar Kahoot It, vai acontecer isso aqui, ó. Tá? Quando tu digitar o Kahoot It no Google, vai acontecer isso aqui. Nilson, fecha aqui teu celular rápido. Olha, quando tu digitar Kahoot It no Google, vai aparecer uma opção aqui, Play Kahoot. Aí tu clicas nessa opção, Play Kahoot, tá? Clica nessa opção. Clicou nessa opção. Tu vai digitar nesse Game Pin aqui, tu vai digitar esse número que tá aqui, ó. Tá? E aí pronto, tu põe teu nome e entra no jogo. Pronto, acabou. Mas já calma que não começou ainda, só quando todo mundo entrar. Bora lá, professor. Tamborzinho, tamborzinho, tamborzinho. Circulando, circulando, circulando. Tá animada, né, Alessandra? Minha filha já vai voltar aqui para minha casa, professor. Ah, muito bom. Quero a Heineken, olha.
Olha um momento, professor, agora eu vou pegar o seu marido. Show, Leila. Já, pessoal? Já, professor, mande lá. Todo mundo? Não precisa esperar ninguém? Beleza. São 44 alunos, agora que tem 20. Eles não estão nem aí para a aula. Né? Beleza, pessoal. Lista ao réu. Para ser o juízo e pagar. Sim, disposição expressa do CPC. Falso, né, pessoal? A regra geral, o depositário público, como geralmente não existe, aí sim, excepcionalmente, vai ser o executado. Olha a Leila, rapaz. Todo mundo errou essa, sabe por quê? Porque ele é intimado para pagar em 15 dias. Ele não é citado. Ele é intimado para pagar em 15 dias. Olha aí. Falso, né? O executado ele é citado aqui. Aí para pagar em 3 dias, mas ele é citado. Olha o Jô, rapaz. Perfeito. Independente de termo ou auto.
Falso, pessoal. Execução de título judicial e a de extrajudicial também jamais pode ser iniciada de ofício pelo juiz. Falso. Só porque o senhor torce por ele. Ê, parabéns, Ari! Parabéns, pessoal. Quem é a Ju? É a Juliana Bico?